Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 18, e quero ler do verso 1 ao verso 14. Também poderá acompanhar aqui em nossa projeção, Gênesis capítulo 18, versos 1 ao 14. Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois disso, o Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles. Então, prostrando-se em terra, disse: Meu Senhor, se agora tenho achado favor aos teus olhos, rogo-te que não prossigas adiante de teu servo. Mandarei trazer um pouco d'água, lavai os pés e descansai debaixo da árvore. E trarei um pouco de alimento. Refazei as vossas forças e depois prosseguireis, pois para isso chegastes até o vosso servo. E eles lhe responderam: Faze como disseste. Então Abraão apressou-se em ir falar com Sara na tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Em seguida correu ao gado, apanhou um bom bezerro novo e entregou-o ao servo que se apressou em prepará-lo. Então pegou queijo fresco, leite e o bezerro que havia mandado preparar e os serviu. E enquanto comiam, ficou em pé ao lado deles, debaixo da árvore. E eles lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: Ela está ali na tenda. E um deles lhe disse: Certamente voltarei a ti no ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram idosos, de idade avançada, e Sara já não tinha mais o ciclo das mulheres. Então Sara riu consigo, dizendo: Terei ainda prazer depois de idosa, e sendo o meu senhor também já velho? E o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu e disse: Será verdade que eu, já idosa, darei à luz um filho? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Voltarei a ti no tempo determinado, no ano que vem, e Sara terá um filho. Eu quero refletir com os irmãos nesta noite a respeito da onipotência de Deus. Nosso Deus é o Deus todo-poderoso. E eu penso, meus irmãos, que essa é uma mensagem muito confortante aos nossos corações, às vezes tão aflitos. É bem provável que todos aqui conheçam ao menos um pouco a história deste casal, o qual nós acabamos de ler neste momento, Abraão e Sara. Abraão e Sara eram pessoas muito tementes a Deus. Eu diria que em seu tempo, Abraão e Sara eram as pessoas mais próximas de Deus em toda a face da terra. Eles eram nômades. Significa que eles não tinham uma residência fixa. Eles viviam acampando de lugar em lugar. E este casal tão temente a Deus, este casal que buscava tanta intimidade com Deus,
Diz a Bíblia que Sara era estéril, e eles já estavam agora em idade bastante avançada. Nesse momento da vida deles, o qual o capítulo 18 de Gênesis se refere, Abraão estava com 99 anos e Sara no auge dos seus 89. Certo dia, quando eles estavam acampados em um lugar chamado Carvalhos de Manre, numa região posteriormente chamada de Hebrom, diz a Bíblia que eles receberam a visita do próprio Deus. E esse é um dos capítulos mais emocionantes de todo o livro do Gênesis. Depois do jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram e foram lançados fora do jardim, não há até então, nos capítulos até o 17, nenhum momento tão especial em que seres humanos pudessem ter um encontro, um contato, uma relação com Deus, como esse aqui no capítulo 18. Deus e mais 2 anjos vieram visitar Abraão e Sara. A gente chama isso, no estudo da teologia, de uma teofania. É quando Deus toma uma forma humana para se apresentar ao ser humano. E por isso, em alguns momentos, o texto nos diz que eram 3 homens, 3 pessoas. E ao ler a narrativa, nós entendemos que trata-se de Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, acompanhado de 2 anjos. E eles vêm fazer uma visita a Abraão e Sara. Conta-nos o versículo 1, que essas ilustres visitas chegaram na hora mais quente do dia. Provavelmente, então, por volta do meio-dia, quando o sol raiava. Abraão recebeu a visita de Deus e mais os 2 anjos com muita cordialidade. É incrível e emocionante a maneira como Deus se revelou a Abraão de forma tão pessoal. Que privilégio, meus irmãos, teve Abraão. Diz o versículo 4 que Abraão disse para o Senhor e os 2 anjos: olha, vocês acabam de chegar. E ele sabia quem eles eram. Mas eu quero lavar os pés de vocês. E então, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, permitiu que Abraão e seus servos lavassem os seus pés. Talvez a nossa mente humana não consiga dimensionar isso, mas é isso que o texto nos diz. Os versos 5 e 6 nos diz que Sara fez um bolo. Sabe para quem? Um bolo para o Senhor. Veja que privilégio Sara teve. Preparar um bolo. Eu imagino o cuidado de Sara, eu imagino a dedicação de Sara preparando um bolo para quem? Para Deus, para que o Senhor pudesse comer. Diz também que Abraão, fazendo muita cordialidade, ele serve para Deus queijo, leite e chama os seus empregados e diz: olha, mate um bezerro novo, porque eu quero comer um churrasco com o meu Deus. Olha que emocionante, é isso que o texto está nos dizendo. E diz que os servos de Abraão se apressaram em preparar aquele churrasco. E eles agora estavam debaixo de uma árvore, num alegre banquete. Abraão, o Senhor, os anjos, sendo servido pelos empregados de Abraão. E enquanto comiam, o verso 9 nos conta que Deus perguntou algo para Abraão: onde está Sara, tua mulher? E Abraão respondeu: ela está ali, na tenda. E o Senhor, Deus, disse algo para Abraão da seguinte forma: certamente voltarei a ti
ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. Nós estamos falando de um homem aos 99 anos de idade e uma mulher aos 89, que além de estéril, já havia passado o seu período de fertilidade. Significa que ela já tinha entrado na menopausa há muitos anos. As chances humanas de Sara engravidar era 0. E Sara estava escutando atrás da porta da tenda, coisa que somente Sara fez na história. Nenhuma mulher nunca mais fez coisa desse tipo, escutar uma conversa atrás da porta. E Sara estava então escutando esta conversa de Abraão com Deus. E diz a Bíblia que Sara deu uma risada lá atrás, ela riu. E ainda disse alguma coisa, ela disse, impossível isso. Eu já sou idosa, eu estou fora da idade para ter filhos, e além do mais o meu marido já é velho e não funciona há muito tempo. É isso que Sara disse. 99 anos, não acredito. Ela riu. Mas a Bíblia nos diz que Deus ouviu o riso de Sara. E no verso 13, Deus perguntou para Abraão, por que Sara riu? E disse, será verdade que eu, já idosa, darei à luz um filho? E Deus diz no verso 14 para Abraão, há alguma coisa difícil para o Senhor? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Meus irmãos, eu trago esta mensagem nesta noite porque ainda hoje Deus está fazendo essa mesma pergunta. Há alguma coisa difícil para o Senhor? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Eu creio, meus irmãos, que é certo que cada um de nós tem tido as suas lutas, tem enfrentado os seus problemas, tem lutado com as suas próprias dificuldades na vida. Mas ouça bem, em meio a esses problemas e essas dificuldades que nós enfrentamos, Deus nos pergunta também hoje, você acha que o seu problema é muito difícil para eu resolver? Você duvida que eu posso solucionar qualquer problema? Será que há alguma coisa impossível para mim? Na última terça-feira, nós que estamos empenhados na leitura da Bíblia toda aqui em nossa igreja, seguindo aquele roteiro, nós lemos na Bíblia o momento em que o povo de Israel se viu emparedado entre dois montes, com a baía do Mar Vermelho à frente e o exército egípcio atrás. E nós pudemos ler isso no capítulo 14 de Êxodo. Um desespero total. Lá estavam os descendentes de Abraão, algum tempo depois, num beco sem saída. E para eles nada mais podia ser feito. Eles que tinham deixado o Egito e estavam agora peregrinando em direção a uma terra que Deus lhes daria no futuro. Diz o texto bíblico em Êxodo 14, verso 11, que eles, quando estão agora diante do Mar Vermelho, monte de um lado, monte do outro, o exército egípcio vindo atrás deles para levá-los de volta ao Egito. Eles disseram para Moisés, foi por falta de sepulturas no Egito que nos tiraste de lá para morrermos neste deserto? O que fizeste conosco tirando-nos do Egito? Teria sido melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. A impressão que eles tiveram é que não tinha mais solução. A impressão que eles tiveram é que não tem mais jeito. Agora nós vamos todos perecer. E melhor teria sido se a gente tivesse morrido lá no Egito. Porque lá pelo menos a gente teria um sepultamento digno. Mas aqui nós não temos saída. Aqui não há nada mais que Deus possa fazer por nós. Quantas vezes a minha e a sua vida, ela se parece muito
com esse cerco dos descendentes de Abraão tanto tempo depois? Quantas vezes nos vemos cercados por todos os lados e parece que não há uma saída, parece que não há uma solução, e achamos que Deus não poderá fazer nada mais. Quantas vezes o que aconteceu com Sara é o que acontece comigo e com você? A Bíblia está recheada de histórias de pessoas que, como Sara, pessoas que também viveram momentos em que parece que chegou no fim da linha e Deus nada mais poderá fazer. Certo dia, Jesus foi procurado por um homem rico. Um texto da Bíblia que chama este homem o mancebo de qualidade. Aquele cara tinha bastante recursos e ele era bem rico. E ele achava que por ser uma pessoa do bem, ele achava que por ser um membro da igreja, ele achava que porque ele era alguém que procurava fazer até alguma coisa em favor do próximo, achava que porque ele era temente a Deus, ele seria salvo. E o Senhor Jesus o testou nas suas riquezas, quando disse para aquele moço: olha, faz o seguinte, se você quer ser salvo, venda tudo que você tem, dá aos pobres, vem e siga-me. A Bíblia nos diz que aquele mancebo, que não é de qualidade, mas é um mancebo de péssima qualidade, diz a Bíblia que ele se retirou triste, porque ele era muito apegado aos bens que ele tinha. Aquele homem, ele usava toda a sua riqueza para os seus prazeres, para as suas viagens, para o seu divertimento. E se alguém estava passando necessidades, isso não era problema dele. Apesar de entregar o seu dízimo na igreja, de ser um bom ofertante, mas aquele homem, ele cuidava de si apenas. E ele não aceitou a proposta de Jesus, e Jesus o reprovou. E em seguida o Senhor Jesus proferiu as seguintes palavras: como é difícil pessoas ricas serem salvas. Palavra de Jesus. Como é difícil pessoas ricas serem salvas. E aí, os discípulos, ao ouvirem as palavras de Jesus, e tendo presenciado a cena com aquele jovem rico, aqueles discípulos fizeram a Jesus uma pergunta: mas então o que vai acontecer? Os ricos serão todos então condenados e estarão todos perdidos? E Jesus repete as palavras ditas lá em Gênesis 18 para Abraão e Sara: as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. As coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Amém? Aquilo que é impossível às mãos humanas é possível a Deus. Será, meus irmãos, que essa verdade a gente acredita nela mesmo? Será que isso que acabamos de dizer agora, amém? Será que isso realmente expressa a nossa fé? Você acredita mesmo que Deus pode fazer o impossível? Você acredita mesmo que Deus pode fazer o impossível em seu casamento, em sua família, em seu trabalho, em sua vida? Amém? Sim? Por que eu estou perguntando isso? Porque é muito fácil a gente dizer isso. Mas será que nós acreditamos mesmo? Meus irmãos, muitas vezes a gente diz que Deus pode fazer o impossível, mas aos outros. Quer um exemplo? Quando a gente vê uma pessoa querida nossa enfrentando dificuldades, nós falamos: tenha fé, aguente firme, olhe para cima. Deus pode todas as coisas, Ele pode reverter essa situação, Ele é o Deus do impossível. Meus irmãos, como é fácil a gente ir lá no leito de um hospital e dizer para alguém que está lá no CTI, nas últimas, e a gente dizer: olha, Deus pode todas as coisas, Deus tem poder para fazer todas as coisas, e Ele pode curar você. Como é fácil a gente dizer isso para as pessoas.
Mas agora, quando a gente é a vítima da vez, quando a gente é a pessoa enferma que está acometida da enfermidade, ou quando é alguém do nosso lado, é um cônjuge, é um familiar, aí a coisa muda. Sara provavelmente teve muitas amigas estéreis ao longo da vida. E Sara, sendo temente a Deus, provavelmente que Sara tenha dito muitas vezes para suas amigas: olha, creia, espere em Deus que Ele vai te dar um filho. Creia em Deus, Deus tem poder para isso, nada é impossível para Deus. Eu acredito que algumas vezes Sara tenha dito: miga, tenha fé, não fique triste, creia, não perca a esperança, pois Deus pode fazer o impossível. Sabe qual é a grande questão? É que é fácil a gente dizer aos outros: Deus tudo pode, ou para Deus nada é impossível. A questão é quando chega a nossa vez de crer, de acreditar. Nessas horas nós encontramos dificuldades. Nessas horas, como Sara, que riu não acreditando no poder de Deus em relação a si mesma, nós, muitas vezes, não damos risadas, mas nós duvidamos, lá no íntimo do nosso coração. Quantos de nós, tantas vezes, age assim? Nós falamos do poder de Deus para os outros, mas não cremos na manifestação desse poder sobre nós mesmos. Meus irmãos, a questão é a seguinte, e é simples: nós não cremos realmente em Deus, a menos que creiamos que Ele é o Deus do impossível. Não é suficiente crermos que Deus é o Criador, que Deus é o sustentador de todas as coisas. Nós também temos de crer que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele pode fazer o impossível acontecer em nossas vidas. Amém? Eu me lembro de uma ocasião em que um casal veio buscar ajuda, buscar conselhos, pois estavam decididos a se separar. E a primeira pergunta que eu fiz foi: vocês creem que Deus pode mudar essa situação de vocês? E eles disseram: não. E eu disse: então, desculpe, mas eu não tenho nem mesmo conselho para dar a vocês. Não há nada que eu possa fazer, e se quer mesmo saber, até mesmo orar, não vai ter efeito algum. Porque, na minha opinião, conselho algum pode ajudar uma pessoa se ela duvida que Deus pode fazer milagres. Tudo que você aconselhar será inútil. Para um casal em crise no casamento, pode estar difícil a situação, sem a mínima chance, estarem cheios de mágoa e ódio, mas se querem ser ajudados, eles têm de crer que Deus faz o impossível. Algumas pessoas até dizem: ah, pastor, mas o meu caso é impossível, não tem mais jeito, pois eu sofro com meu cônjuge há anos, o Senhor não faz ideia. Esse tipo de pensamento revela que essa pessoa passou a acreditar mais na mentira do diabo do que na verdade de Deus. A mentira do diabo fez Sara dar a risada e dizer: é impossível, não tem jeito. Mas Deus nesta noite está nos dizendo: eu sou Deus, e eu posso resolver qualquer coisa em sua vida. Eu tenho poder para fazer qualquer coisa, qualquer coisa. E quando a gente olha para as páginas da Bíblia Sagrada, a gente vai encontrar em muitos momentos as evidências, os sinais desse Deus Todo-Poderoso que nós cremos, que tantas vezes o nosso coração fraqueja em crer. A gente olha para o Novo Testamento, particularmente para a vida de Jesus e o seu ministério. Marcos 9, por exemplo, nos apresenta uma situação apavorante, aparentemente impossível de ser resolvida. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 17, nós lemos a respeito de um pai aflito que trouxe o seu filho, possuído por um espírito maligno, até os discípulos de Jesus em busca de libertação.
Aquele rapaz, filho daquele pai, ele não estava só com problemas de saúde ou rebelde, ele estava controlado por demônios. Aquele rapaz era bem conhecido na sociedade. Aquele jovem, ele já era considerado um caso perdido. Diz a Bíblia que ele não falava direito. Nas crises que ele tinha, não era uma convulsão epilética, mas diz a Bíblia que ele espumava pela boca como um cachorro louco. E Marcos nos conta que o pai tinha de vigiá-lo o tempo todo, pois os demônios tentavam jogá-lo ora no rio, ora no fogo para que ele morresse. Eu fico imaginando quantas vezes aquele pai teve de pular num rio atrás do seu filho para resgatá-lo. Eu fico imaginando as muitas cicatrizes e marcas de queimaduras que aquele jovem tinha pelo seu corpo. Com certeza, ver o filho naquela situação, sem alguém capaz de fazer alguma coisa para ajudar, deve ter sido de partir o coração daquele pai. E quando o pai levou o filho em crise aos discípulos, diz a Bíblia que os discípulos oraram, mas nada aconteceu. O menino continuou do mesmo jeito. E então começou uma discussão grande entre as pessoas naqueles dias. Será que esse menino nunca ficará bom? Será que esse é um caso muito difícil para Deus? Será que Deus não tem nada que pode fazer para ajudar esse pai? Diz a Bíblia que Jesus entrou em cena e perguntou qual era o problema. O pai contou. O pai contou e pediu a Jesus. Marcos 9, verso 22, diz-nos que aquele pai disse para Jesus o seguinte: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E então Jesus simplesmente respondeu: tudo é possível ao que crê. O que Jesus estava dizendo a todos os presentes naquele dia é o seguinte: vocês acham que posso cuidar de qualquer situação, menos dessa que está sob o controle do diabo? Jesus estava dizendo: pois eu digo a vocês que não há problema ou circunstância impossível que eu não possa resolver. Marcos nos conta que com uma só palavra Jesus fez do impossível uma realidade. E então o espírito daquele jovem, o espírito mau que o possuía, saiu dele e nunca mais entrou. A Bíblia nos diz que na hora o rapaz caiu como um morto, mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Você consegue imaginar a alegria daquele pai de ter um filho agora limpo, liberto, que ele pode abraçá-lo e dizer: esse é o meu filho querido, esse é o meu filho que eu nunca mais terei que pular no rio para resgatá-lo, porque ele está liberto. Aquilo que as pessoas diziam que era impossível, aconteceu, é possível. O coração desse pai pulando de alegria, porque Deus tinha feito o impossível. Agora, por que o Espírito Santo levou Marcos a registrar essa história no capítulo 9? Para que a partir daquele momento todo mundo pudesse lembrar que Deus tem o poder de fazer o impossível acontecer. O Senhor estava dizendo: eu posso fazer qualquer coisa. Não há coisa alguma difícil para mim. Meus irmãos, hoje quantos pais estão em agonia por filhos que estão sob o poder das trevas? Hoje há pais com o coração partido que jamais sonharam que um filho ou uma filha iria se juntar com gente errada e iria se envolver com drogas, com prostituição, com homossexualidade. São pais que têm derramado lágrimas, mas muitos deles sem qualquer esperança, que já estão dizendo: meu filho não tem mais jeito, meu filho não tem mais volta, meu filho está perdido. O diabo tem dito a muitos pais que seus filhos são um caso perdido, que já não adianta mais orar por eles, que agora tem que deixá-los seguir a vida do jeito que eles bem quiserem. Mas isso é uma mentira do diabo.
Talvez você ache que o seu marido seja um caso sem esperança. É um adúltero mesmo. Não tem como mudar. Talvez você tenha perdido a esperança em relação à sua esposa. Talvez você seja um filho que perdeu a esperança de ver o casamento dos pais reconstruído. Talvez você seja um pai ou uma mãe que tem visto o sofrimento de um filho, de uma filha, talvez por um casamento destruído ou por alguma situação que ele ou ela esteja vivendo. Talvez haja aqui alguém sofrendo com uma depressão e acha que não tem mais jeito. Todavia, meus irmãos, não há problema algum, não há dificuldade alguma que Deus não tenha poder para agir. Não há dor que Deus não possa aliviar. Não há casamento que Ele não possa consertar. Não há marido, não há esposa que Deus não possa transformar. Não há filho distante que Deus não possa trazê-lo de volta. Não há doença que Deus não possa curar. Não há ódio algum que Deus não possa arrancar de dentro do coração. Não há perdão algum que Deus não possa nos capacitar para perdoar. Não há trauma nem lembrança alguma de abuso do passado que Deus não possa curar. Todas as vezes que a gente, a respeito de uma dessas situações, diz assim, não tem jeito, eu não consigo, a gente está dizendo, eu não acredito no Deus do impossível. Porque o nosso Deus, Ele não é capaz de fazer essas coisas. No entanto, isso é uma mentira do diabo, e nós não podemos crer nessa mentira. A verdade bíblica suprema é que Deus é onipotente, Deus é o Todo-Poderoso, o nosso Deus é o Deus do impossível, e para Ele nada é impossível, nada é impossível. O Evangelho de Marcos também, Marcos ele é tremendo nas narrativas a respeito da vida de Jesus. Marcos fala muito sobre os milagres de Jesus. No capítulo 5, ele fala de um homem muito religioso por nome Jairo. Aquele pai, certo dia, estava desesperado e foi procurar Jesus porque ele tinha uma filha enferma de 12 anos, uma adolescente. E Jairo foi procurar por Jesus pedindo socorro. E quando Jesus estava a caminho da casa de Jairo, no meio do caminho, chegaram algumas pessoas e disseram assim, Jairo, sua filha morreu. Libera Jesus, não tem mais jeito. Agora você pode dispensar Jesus e procurar a funerária. A Bíblia nos conta que Jesus vira para Jairo e diz, não temas, crê somente. Quantas vezes nós achamos que não tem mais esperança? Jesus foi à casa de Jairo e fez o impossível. Conta-nos a Bíblia que imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Por que, meus irmãos, o Espírito Santo incluiu mais essa história no Evangelho de Marcos? Para nos fazer lembrar que o nosso Deus é o mesmo Deus de Abraão e Sara. Para nos mostrar que nada está tão morto ou numa situação tão difícil que Deus não possa agir. O Espírito Santo está dizendo hoje, confie em Deus para resolver o seu problema, porque nunca é tarde demais para Ele, aleluia. A Bíblia também nos conta a respeito de um amigo que Jesus tinha muito especial por nome Lázaro. Lázaro morreu certo dia. Até os amigos de Jesus também passam por lutas, por dificuldades. Diferentemente desse evangelho falso que é pregado muito nos dias de hoje, amigos de Jesus também enfrentam momentos de lágrimas. E o Lázaro morreu. Marta e Maria mandaram avisar Jesus. Jesus ficou ainda mais 2 dias aonde estava, até se dirigir a Betânia. E quando ele vai até Betânia, João capítulo 11 nos fala sobre isso, ele chega depois de Lázaro já ter morrido. E quando ele chega, Lázaro já tinha sido sepultado há 4 dias. E é interessante o momento que Jesus se encontra com Marta e depois se encontra com Maria.
as duas, em lugares diferentes, parece que combinaram a mesma fala. E a fala delas foi a seguinte: Senhor, se tu estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. O que elas queriam dizer com essas palavras é o seguinte: agora é tarde, não tem mais jeito. Agora não tem mais possibilidade de mudar esse quadro. Jesus diz para as duas: se creres, verás a glória de Deus. Deus pode fazer milagres. Deus pode fazer milagres. Diga para a pessoa do seu lado aí: Deus pode fazer milagres. E eu vou te contar uma coisa: Deus já fez tantos milagres ao longo da história. Teve um dia que faltou dinheiro para os discípulos. Faltou dinheiro para os discípulos de Jesus e eles precisavam pagar os impostos. Jesus chama Pedro e diz para Pedro: vá ao mar e jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Por que Jesus não levantou uma oferta? Por que Jesus não promoveu, quem sabe, um almoço, pedindo doações das pessoas? Por que Jesus realizou esse milagre? Por que isso está registrado na Bíblia? Talvez vai ter alguém aqui querendo pescar amanhã, para ver se encontra alguma coisa. Talvez você encontre, quem sabe. Você duvida? Você acha que Deus pode fazer isso? Sim, claro que pode. Ele tem poder para isso. A Bíblia nos conta que Pedro foi lá pescando, encontrou uma moeda brilhante na boca do peixe e pegou aquele valor e pagou. Pagou o imposto dele e de Jesus. Por que essa história está registrada na Bíblia? Para a gente não trabalhar mais e ficar só pedindo Jesus para mandar dinheiro do céu? Claro que não é para isso. Mas essa história está registrada na Bíblia porque Deus quer que a gente saiba que Ele é o mesmo Deus que alimentou Elias com pão e carne através dos corvos. Ele é o mesmo Deus que manteve a botija da viúva cheia durante a seca. Ele é o mesmo Deus que multiplicou os pães e os peixes para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. Essa história está registrada também na Bíblia porque há momentos que só um milagre pode nos tirar de uma situação. E Deus tem poder para agir em todas as áreas da nossa vida, pois nada é impossível para Ele. Ou a gente acredita de fato nessa verdade, ou a gente não acredita em Deus coisa nenhuma. Meus irmãos, até mesmo num tempo de muita frieza espiritual, num tempo em que ninguém mais acreditava poder vir um grande avivamento, um despertamento espiritual na vida do povo de Deus, no tempo do Antigo Testamento, o Senhor, num determinado dia, faz com que o profeta Ezequiel tenha um sonho. E naquele sonho, chamado também de visão, Ezequiel foi levado em sonho a um vale de ossos secos, que era um cemitério, um lugar onde se jogavam os corpos das pessoas. E naquela visão simbólica, se referindo à situação espiritual do tempo do profeta Ezequiel, naquela visão o Senhor perguntou para o profeta: estes ossos poderão reviver? E o profeta respondeu: Senhor Deus, tu sabes. E conta-nos a Bíblia, no capítulo 37 de Ezequiel, que naquela visão, naquele sonho, Deus fez com que os ossos se juntassem, cada um que pertencia ao outro, para formar cada corpo que ali estava esmiuçado, pudesse haver juntas, pudesse haver carne e pele, e naquela visão, um símbolo. Cada corpo retomou a sua forma viva para demonstrar que não há nem mesmo um crente morno que Deus não possa aquecê-lo de novo, reavivá-lo novamente.
Eu quero concluir a nossa palavra nesta noite dizendo que nada é impossível para Deus. Gênesis 18 está escrito esse momento na vida de Abraão e Sara para nos ensinar sobre a onipotência de Deus. Deus pode mudar e transformar totalmente a realidade na vida de qualquer pessoa. A onipotência de Deus significa que Ele pode fazer tudo, absolutamente tudo que Ele quiser fazer. E ninguém pode impedi-lo, nem obrigá-lo a fazer absolutamente nada. O nosso Deus pode resolver qualquer coisa. E eu preciso afirmar 5 importantes verdades. A primeira, nada é difícil ou impossível para Deus. Você pode repetir comigo essa frase? Nada é difícil ou impossível para Deus. Nada, absolutamente nada. Jó capítulo 42, verso 2 diz assim: sei que podes fazer todas as coisas. Nada é difícil, nada é impossível para Deus. Nunca foi, nunca será. A segunda verdade, segunda afirmação que eu quero fazer é que não há coisa alguma que Deus tenha a obrigação de nos fazer. Entendeu bem? Não há coisa alguma que Deus tenha a obrigação de nos fazer. Romanos capítulo 11, verso 35, escreveu o apóstolo Paulo, falando a respeito de Deus, a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Quem, por acaso, lhe deu alguma coisa para que ele pudesse exigir alguma recompensa? Romanos 11, 35. Não há coisa alguma que Deus tenha a obrigação de nos fazer. Terceira afirmação, Deus ter feito aos outros não significa que Ele tem que fazer a mim. Deus nos trata individualmente. Nunca perca isso de vista. Deus nos trata na individualidade. O mesmo Deus que em Atos 12 livrou Pedro das mãos de Herodes e não permitiu que Herodes o matá-lo, permitiu que Tiago, seu grande parceiro, fosse degolado, morto à espada. Por quê? Porque Deus nos trata em nossa individualidade. E Ele ter feito aos outros não significa que Ele tem que fazer a mim. Quarta afirmativa, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Quinta, Deus pode fazer todas as coisas, vírgula, mas o melhor é que Ele faça a vontade dEle. Você pode dizer um amém? Essa é uma palavra de fé. A vontade dEle, que é sempre boa, perfeita e agradável. Deus sabe o que é melhor para nós, e os seus planos são sempre os melhores. Profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro.
Você tem algo difícil, algo que você tem considerado até impossível de ser feito, um vício de ser liberto dele, um casamento a ser restaurado, alguém na família para ser curado, um filho para ser trazido de volta, um esposo para se converter, uma esposa para se tornar uma crente. Tem algo que você tem visto ser difícil e já tem pensado que é impossível? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Porque aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu outro Deus além desse Deus, que agisse em favor daquele que nele espera. Meus irmãos, a Bíblia nos diz no capítulo 21 de Gênesis, capítulo 21 de Gênesis, verso 1, o Senhor visitou Sara conforme havia falado e fez-lhe como havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado, sobre o qual Deus lhe havia falado. Abraão pôs o nome de Isaque no filho que lhe nasceu, que Sara lhe tinha dado. E quando Isaque tinha 8 dias, Abraão circuncidou o seu filho, conforme Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Nada é impossível para Deus. Eu não sei se há algo na sua vida que você tem considerado muito difícil, demasiadamente difícil, mas seja o que for, eu quero encorajá-lo nesta noite com esta palavra bíblica de que para Deus nada é impossível. Eu quero encorajá-lo nesta noite a se agarrar à palavra de Deus e não aos seus sentimentos, porque é essa palavra que nos encoraja a prosseguir quando tudo diz que não. Quando tudo à nossa volta parece que vai dar tudo errado. Parece que está tudo fora do lugar. Parece que não tem mais jeito. Parece que não tem mais solução, não tem mais saída. A palavra de Deus é que nos encoraja a prosseguir, dizendo: espera, continue firme, creia que Deus sabe o que está fazendo. Há algo que você tem considerado muito difícil na sua vida e você quer nesta noite dizer: eu creio no Deus do impossível. Eu creio no Deus do impossível. Quero encorajá-lo a deixar o seu lugar e vir aqui ao altar do Senhor. Eu tenho na minha vida situações difíceis, aos meus olhos impossíveis, mas eu creio no Deus do impossível, e eu quero ser o primeiro a estar aqui para clamar a esse Deus do impossível. Você tem algo na sua vida que você tem considerado impossível, muito difícil, seja o que for, para Deus nada é impossível. Nunca foi, nunca será. Quando tudo diz que não, quando a nossa volta parece que nada faz sentido, parece que a gente, em determinados momentos da vida, a gente começa a se perguntar: aonde está a minha fé? Parece que a gente encontra dificuldade para crer, principalmente quando a gente vê às vezes acontecendo com os outros e parece que com a gente nunca, ou quase nunca. Mas para Deus nada é impossível. Não há casamento que não possa ser restaurado, não há enfermidade que não possa ser curada, não há filho que não possa ser trazido de volta, não há vício que não possa ser liberto. Não há, porque para Deus nada é impossível.
Não há pecado que não possa ser perdoado. Não há trauma, não há nenhum trauma, nenhuma coisa do passado, lembrança ruim, que não possa ser curada. Nada, absolutamente nada é impossível para Deus. Pai, aqui estamos nós nesta noite. Tantas vezes, Pai, nós temos dificuldade para crer. Assim como aquele pai naquele dia que procurou o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus o perguntou: o que você quer, moço? Ele disse: se tu podes fazer alguma coisa, faz alguma coisa pelo meu filho. E o Senhor Jesus disse para ele: se posso, eu posso todas as coisas. E o Senhor estendeu as mãos para aquele jovem e o libertou naquela hora. Assim como naquele dia, junto com Sara e Abraão, o Senhor disse: daqui a um tempo eu voltarei e você vai estar amamentando uma criança. Sara riu, Sara teve dificuldade para crer. Mas o Senhor disse: há alguma coisa impossível para mim? Alguma coisa difícil para mim? Não há impossíveis para Deus. Pai, ajuda-nos em nossa incredulidade tantas vezes. Aqui estamos nós, tantos irmãos à frente no teu altar nesta noite, declarando ao Senhor que a nossa fé é muitas vezes tão pequena. Às vezes a gente não consegue crer. Mas, Pai, ajuda-nos em nossa incredulidade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, eu sei que há aqui pessoas que estão pedindo ao Senhor pelo seu casamento. Casamentos que precisam da intervenção do Senhor, precisa de um milagre. Há aqui esposas pedindo pelos seus esposos, esposos também clamando pela sua esposa. Há aqui pais pedindo pela vida dos filhos. Há aqui também, ó Deus, alguém pedindo pela salvação do seu cônjuge. Há também aqui pessoas pedindo pela libertação de um vício. Pai, no poder do nome de Jesus, o Senhor pode todas as coisas. Liberta, Senhor. Cura, Senhor, restaura. Nós não temos, ó Pai, condição, mérito algum para receber milagre em nossa vida, mas pela Tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, ó Pai, haja em nosso meio, ó Pai, que o Senhor possa intervir em nosso meio. Traga, ó Deus, nesse tempo, milagres na vida do Teu povo. Pai, quantas lágrimas às vezes, quanto sofrimento, quantas dores, ó Deus, mas nós confiamos em Ti, ainda que com uma fé às vezes tão imatura. Ajuda-nos, ó Deus, cura-nos, ó Pai, de nossa incredulidade. Pai, quando tudo à nossa volta disser que não, que a gente possa dizer: sim, eu creio. Creio no Deus do impossível, o Deus que pode fazer todas as coisas, segundo, ó Pai, o querer dEle que opera, apesar de quem somos. Ó Deus, aqui estamos nós, o Teu povo, Te clamando, clamando pelo Teu poder, pela Tua onipotência. Ó Pai, abençoa-nos, cura-nos, ó Pai, haja em nosso meio, realiza milagres de novo, Senhor. Realiza, Senhor, por favor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Se você puder e quiser permanecer aqui à frente ainda, eu quero cantar junto com todos os irmãos. Deus do impossível. E enquanto estivermos cantando, faça dessa canção a sua oração nesse tempo. Deus do impossível.
quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não parece que o mar não vai se abrir. Sei que não só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus, mais uma vez eu quero nesta hora entregar ao Senhor a causa de cada um que está aqui na tua casa nesta noite. O Senhor conhece, ó Deus, a dificuldade, o problema, a luta que cada um tem enfrentado. Eu quero apresentar no teu altar, ó Deus, cada situação dos teus filhos e que o Senhor possa abençoá-los. Pai, realiza milagres de novo em nosso meio. Ó Pai, que o teu poder se manifeste, ó Deus, por meio da tua igreja nesse tempo. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor ainda faz milagres, porque o Senhor é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Pai, que amanhã seja um novo dia para cada um de nós que aqui estamos. Que esta seja uma nova semana,
uma semana de milagres na vida de muitos aqui, por que não dizer, quem sabe, de todos, mas que a tua vontade soberana se cumpra na vida de cada um de nós. Pai, dê-nos uma semana debaixo da tua proteção. É a bênção que te suplicamos, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Diga para a pessoa aí do seu lado: continue crendo no Deus do impossível. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semana. E até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Amém.